hoje, 18 de julho, a histórica vitória por 3-0 contra o então poderosíssimo Peñarol do Uruguai completa 40 anos. Na série de reportagens especiais que o Globo Esporte está exibindo, você vai ver agora como foi que o Paysandu conseguiu a façanha de derrotar o time bicampeão da Libertadores e campeão do mundo. Seu Nogueira é daqueles torcedores organizados, guarda tudo, revistas, jornais e especialmente canhotos de ingressos. Só que um dos mais especiais está faltando. Falta da vitória do Paysandu sobre o Peñarol. Que realmente naquela época os ingressos eram de papel, né? E se deterioravam rapidamente. Então eu não consegui conservar. Ele não tem a prova, mas diz que estava lá e não tinha muita companhia. Pelo relato do jornal O Imparcial, as arquibancadas da Curuzu estavam meio vazias. O preço do ingresso, compreende, que para a época era muito elevado. O estádio da Curuzu era bem diferente em 1965. Esta arquibancada, por exemplo, era de madeira. As cabines de imprensa ficavam do outro lado do campo e não eram tão altas assim. Também pudera, um lugar com visão privilegiada para câmeras não era tão necessário. A única emissora de TV que existia na época, a TV Marajoara, cobria futebol uma vez ou outra e não veio para esta partida. É por isso que não existem registros audiovisuais do jogo entre Paysandu e Peñarol. Mas não tem problema, os jogadores ajudam a recriar a história. O caminho dos vestiários, passando pelo túnel até o gramado. Eles até ensaiam um toque de bola. Não estão para fazer esforço hoje, estão para conversar. Conversar e lembrar os detalhes da partida. Tivemos a precaução de se manter um pouco cautelosos, porque os primeiros momentos de uma partida com uma equipe desconhecida, você não precisa respeitar, conhecer o adversário primeiro para poder tomar suas iniciativas. A iniciativa do jogo partiu da nossa parte, né? Porque nós sabíamos que o tempo estava um pouco quente e nós mesmo tomamos as iniciativas para sentir a pressão, né? A vitória do Paysandu começou a ser escrita aos 19 minutos do primeiro tempo, mais ou menos neste pedaço do campo. E quem vai contar essa história é o autor do primeiro gol da vitória, o Hércio. Como é que foi esse lance, Hércio? Bom, aqui começou a jogada. Eu vim de trás, aqui eu driblei o Forlan aqui, mais ou menos aqui, e caminhei, né? Levei a bola, o goleiro estava mais ou menos ali. Me lembro bem como se fosse hoje. Foi bem daqui assim que eu chutei a bola. A bola lançada para o ponteiro do Papão. Hércio dominou, partiu para... chamou, foi blow, zagueiro vai chutar, tirou. Gol! Do Paysandu, abrindo a contagem na Curuzu. Os jornais elogiaram o gol de Hércio e também se encheram de adjetivos para falar do segundo gol, marcado por Milton Dias aos 43 minutos do primeiro tempo. O segundo gol, ele começou num lance de ataque do Peñarol. Um dos defensores do Paysandu, já dentro da área, conseguiu tirar a bola do atacante do Peñarol e meteu num contra-ataque para o Fernando. Então, quando o defensor do Peñarol chegou, o Fernando tocou a bola para o Milton Dias sozinho e ele só fez tocar do lado do goleiro sem chance nenhuma para o gol. Depois dos 2-0 no primeiro tempo, os uruguaios fizeram o intervalo demorar o máximo possível. O intervalo normalmente são 10 minutos, eles levaram pelo menos meia hora para voltar. O juiz que apitou o jogo disse que não teve muito trabalho. Naquele tempo, cartões amarelos e vermelhos não existiam, mas nem precisaria. Foi muito tranquilo, inclusive as duas equipes se comportaram muito bem, não houve problema nenhuma de expulsão. E realmente as duas equipes colaboraram e, graças a Deus, tudo correu bem. O Paysandu voltou para o segundo tempo com o atacante Vila no lugar de Milton Dias, uma estratégia do técnico bicolor. De princípio eu era o titular, né? Então, devido à minha estatura e a defesa do Peñarol ser muito grande, alta, ele optou em colocar o Milton Dias. Para cansar o adversário, depois eu entraria, né? Deu certo, tanto que o terceiro gol passou pelos pés de Vila. Eu recebi a bola do Beto, né, aqui mais ou menos nessa posição que eu estou aqui, e daqui eu dei o passe para o Fernando, que vinha entrando diagonal, né. Ele calmamente desviou do goleiro, do grande goleiro, por sinal, mas o Kevin, e concluiu a jogada com um belíssimo gol, né. Paysandu 3, Peñarol 0, um placar inacreditável para muitos,
e emocionante para o técnico do Papão, Juan Álvares, uruguaio que durante muitos anos jogou no Nacional de Montevidéu. Para alguns foi uma vingança verde-amarela, tanto pelos resultados do Peñarol sobre clubes brasileiros, quanto pela perda da Copa de 50, que ainda doía 15 anos depois. Por isso, a vitória do Paysandu acabou virando destaque em jornais do Brasil inteiro e merecendo frases como a seguinte: o Peñarol, que costuma ser a seleção uruguaia com poucos enxertos, entrou por um deslumbrante Cano Paraense, 3-0, um banho completo. O autor, ninguém menos que Nelson Rodrigues. Genial, Nelson Rodrigues. Na última reportagem da série, amanhã você vai ver a repercussão da vitória sobre o Peñarol, que disputou ainda um segundo jogo em Belém. Veja a seguir, Adriano.